As parcerias público-privadas, as PPPs, fazem parte do ordenamento jurídico brasileiro desde 2004. O objetivo é auxiliar os recursos escassos, aumentar a eficiência governamental na realização de obras e serviços públicos e aproveitar a maior experiência do setor privado na condução de projetos de investimentos, principalmente em relação à infraestrutura. E, normalmente, os projetos de parcerias necessitam de altos investimentos. No programa Academia de hoje, vamos conhecer o trabalho de Isamara Seabra, que trata da importância dos financiamentos para as parcerias público-privadas e dos instrumentos que garantem maior segurança aos seus financiadores. O financiamento das parcerias público-privadas no Brasil. Dissertação apresentada como requisito obrigatório para obtenção do grau de mestre em Direito do Centro Universitário de Brasília, Uniceub. Orientador, professor Daniel Amin Ferraz. E para participar do debate sobre esse estudo, convidamos Neide Malardi, doutora em Direito Econômico pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e André Luiz Santa Cruz Ramos, doutorando em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo. Bem, quero aqui, professora Neide, muito obrigado pela presença. Professor André também, mais uma vez, muito obrigado por participar do Academia. De forma não diferente também, a Isamara, muito obrigado pela presença. E nós vamos agora conferir um resumo desse estudo. A dissertação versa sobre a importância dos financiamentos para a viabilização das parcerias público-privadas e os instrumentos criados pela lei das PPPs para dar maior segurança aos seus financiadores. O trabalho também destaca as principais fontes de crédito às parcerias no Brasil, dando atenção especial à atuação do BNDES nesse tipo de financiamento. Bem, Isamara, eu gostaria que você já começasse falando da metodologia. A metodologia utilizada no trabalho se apoiou essencialmente nas áreas de direito e nas áreas econômicas, na área econômica e administrativa. Porque a lei das PPPs, ela mistura essas duas áreas principalmente. Então, há muitos termos técnicos na lei e eu precisei me utilizar tanto do direito quanto da área econômica. E nós vamos agora conferir a bibliografia deste estudo. Financiamento com foco em empreendimentos, de José Virgílio Lopes Eney, editora Saraiva. Curso de Direito Administrativo e Econômico. Organização, José Eduardo Martins Cardoso, José Eduardo Lopes Queiroz e Márcia Valquíria Batista dos Santos. Malheiros Editores. Comentários à Lei de PPP, Parceria Público-Privada, Fundamentos Econômicos. Autores, Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado. Malheiros Editores. Bom, é claro que num estudo como esse, né, Isamara, são muitas outras obras a serem pesquisadas, mas essas são três que você destacou e eu queria que você justamente comentasse o porquê dessas três. A primeira obra utilizada, que serviu para todo o contexto em que surgiu, contexto histórico, contexto econômico, que surgiu a lei das PPPs, foi o curso de Direito Econômico. Uma obra importante porque ela agrega vários artigos, vários autores renomados que destacam toda essa importância do setor privado estar participando mais nas realizações de obras públicas e serviços públicos. A segunda obra, que foi um embasamento para toda a estrutura da PPP e também de um dos autores que participou na elaboração da Lei das Parcerias, foi o livro do Maurício Ribeiro, As PPPs. Esse livro, ele serviu e é uma das principais obras utilizadas para as pessoas que lidam com o tema PPP todos os dias. Ele é uma referência em relação a esse tema. A terceira obra, que chega realmente no tema financiamento, financiamento de parcerias público-privadas e outros instrumentos de Project Finance, que é a obra do José Virgílio Lopes Eney. Foi muito importante também utilizá-lo para a dissertação, pois ele abrange aspectos que não são comuns de serem abordados em uma dissertação, em um trabalho
que é o assunto do Project Finance e outros instrumentos diferentes em financiamento. E vamos falar do estudo em si? Vamos. Uma primeira parte do estudo, ele visou contextualizar o surgimento das parcerias público-privadas. Esse surgimento se deu numa época em que a crise do Estado se asseverou na década de 80 e, posteriormente, com a privatização do setor público, a adoção do Estado por uma nova forma de gerenciamento e a saída um pouco do Estado no meio, né, no direcionamento, na intervenção, no direcionamento da realização de atividades. E o Estado ficando num papel mais regulatório. Mas a preocupação das parcerias, né, veio depois da lei das concessões. E, essencialmente, foi feito uma preocupação com o surgimento dessa lei das PPPs sobre a financiabilidade dessas leis, dessa lei das parcerias. E como a lei incorporou diversos instrumentos para facilitar o financiamento, esses instrumentos foram abordados durante o trabalho. E, além disso, na parte final do trabalho, foi abordado como está sendo realizado o financiamento das PPPs no Brasil. E chegou-se à conclusão que realmente as parcerias elas têm sido apoiadas, né, financiadas por bancos públicos federais, em especial o BNDES. Entrando no tema financiamento de parcerias público-privadas, nós podemos falar que os bancos públicos, eles não têm, os bancos privados não têm participado, não têm tido interesse por serem investimentos de risco, prazo elevado e não possuírem garantias reais. Os fundos de pensão, eles hoje estão aplicando seus recursos mais em fundos de renda fixa, títulos da União e imóveis, não têm também interesse em investir em PPPs. Os fundos de investimento, eles têm hoje pouca participação nas PPPs, tendo hoje, até a data que eu estudei o trabalho, 2012, participado essencialmente de parcerias, duas parcerias, segundo foi apurado. Então, o que sobra para financiar as PPPs? O que aconteceu aí para ter sido viabilizado 26 PPPs? O setor público financiando. Essencialmente, o setor público federal, os bancos públicos federais e principalmente o BNDES. Foram contratados até 2012 26 parcerias público-privadas, sendo que dessas 26, a maior parte concessões administrativas e 3, né, dessas 26 foram as concessões patrocinadas. Nesse âmbito, as concessões, financiamento dessas concessões foram realizadas pelos bancos públicos, em especial o BNDES, sendo 17 financiadas pelos bancos públicos. 15 estão no BNDES, ou financiados ou em análise. O BNDES, ao financiar, ele age como um banco público, da mesma forma que o Banco do Nordeste, que também financiou, e a Caixa Econômica, que financiou também outras. O Banco BNDES, ele financia tanto a SPE quer dizer, a sociedade de propósito específico, quanto também financia o Estado na sua contraprestação, que é devida ao parceiro privado, e também financia a garantia, que é um dos instrumentos formados, né, na lei das PPPs, que é para garantir o setor privado nos financiamentos das PPPs. Existem alguns instrumentos que a lei das PPPs se preocupou já prevendo
que o financiamento seria peça-chave. E um deles foi a contragarantia, diminuir o risco público, o risco do poder público não pagar, né, a contraprestação devida. O poder público terá que fornecer algumas garantias ao setor privado para realizar as PPPs, para contratar. Isso pode ser fundos garantidores, empresas públicas formuladas para garantir parcerias privadas, como em São Paulo foi feito, e, dentre outras formas, também fundos de organizações internacionais. E um detalhe importante na lei das PPPs, criado também para diminuir o risco do setor privado e também diminuir o risco dos financiadores, foi o compartilhamento dos riscos. Todos os riscos são compartilhados nas parcerias público-privadas. O risco ele é compartilhado de acordo com a capacidade de um ente arcar, ou o parceiro público ou parceiro privado, arcar com esse risco. Em outros mecanismos também que foram assegurados para o financiador, para que ele pudesse arcar com o financiamento de forma a correr menos riscos. Independente disso tudo, o contexto brasileiro não permitiu o financiamento pelo setor privado, que era o desejado na época da promulgação da lei. E hoje, o contexto que nós temos são os bancos públicos, em especial um banco de desenvolvimento, o maior banco de desenvolvimento, um dos maiores bancos do mundo de desenvolvimento, o BNDES, financiando as parcerias público-privadas. E é importante se destacar nesse financiamento que o financiamento ele ocorre em bases privadas. Ele ocorre com base em sustentação dos créditos que vão ser obtidos em relação à exploração do negócio, mas ele também ocorre em relação com garantias, outras garantias, ocorre também com prazos e taxas de juros. Então, a SPE, que é uma sociedade de propósito específico, é formada em relação quando ela ganha a PPP, né, ganha uma licitação de PPP, ela é formada para haver esse objeto, para realizar o objeto da PPP, ela é destacada do patrimônio dos patrocinadores, então ela não tem esse contato com o risco, né, do patrimônio e o risco dos patrocinadores dela. Ela é essencialmente financiada, né, sobre essas bases privadas que eu citei pelos bancos públicos. Bom, nós vamos entrar daqui um pouquinho na fase já de debates e aí vamos entender melhor um pouco essas parcerias. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já. Hoje, em debate no Academia, a dissertação O Financiamento das Parcerias Público-Privadas no Brasil. O estudo foi desenvolvido pela mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, Isamara Seabra. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conhecer algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Planos de Saúde, a ótica da proteção do consumidor, de Maria Estela Gregori, editora Revista dos Tribunais. Empresas transnacionais brasileiras de origem familiar, a governança corporativa como mecanismo de controle e de gestão, de Alessandra Mendes da Silva, Biblioteca Virtual da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Liberdade de Expressão e Pluralismo, de Alexandre Sankiewicz, editora Saraiva. Bem, para dar início aqui ao nosso debate, eu vou pedir à professora Neide, lá da nossa capital morena do São Francisco, né, cidade de Pirapora, em Minas Gerais. Professora Neide, obrigado. Muito obrigada, é uma honra estar aqui no programa e ter essa oportunidade de criticar o trabalho de Isamara Seabra, que foi inclusive minha aluna. O trabalho de Isamara é um trabalho muito bem estruturado
e aborda uma questão importantíssima no direito brasileiro, que é essa relação entre o público e o privado. E Isamara teve a coragem de enfrentar o tema e mostrar e, de certa forma, desmistificar essa questão da disponibilidade de recursos públicos, de recursos privados para financiar o setor público. Eu acho que todos recordam muito bem das grandes discussões na década de 90 acerca dessas parcerias, que, na verdade, apareceram no nosso ordenamento jurídico como se fosse uma panaceia, que resolveriam todos os problemas de escassez dos recursos. Muito bem, o tempo mostrou que o Estado brasileiro é realmente o grande financiador. Isamara teve a coragem de enfrentar isso e mostrou muito bem que o Brasil é um país escasso de recursos privados para investir em infraestrutura e que a presença do Estado é importantíssima e que o papel do BNDES é um papel que não pode ser abandonado no atual contexto da economia brasileira. De modo que a Isamara está de parabéns por ter enfrentado o tema com muita propriedade e eu aconselho, inclusive, a publicar o trabalho, porque o nosso mercado está carente de trabalhos acerca dessa abordagem jurídica das parcerias público-privadas no tocante, sobretudo, às questões de financiamento. E eu gostaria, então, Isamara, de lhe fazer uma pergunta. Esses recursos que são disponibilizados pelo BNDES vão diretamente para essa consecução dessas obras públicas. Como que você enfrentaria a questão do artigo 174 da Constituição, que trata do fomento? Porque o BNDES é uma instituição criada para fomentar a economia. Como que você separa essas duas funções do BNDES no contrato de parceria público-privada? Ele está aí como agente meramente financiador ou ele está também como agente que fomenta a iniciativa privada nos mercados? Obrigada por participar aqui hoje, professora. Essa pergunta é muito importante, porque há um certo desconhecimento da população sobre esse papel, o quanto é importante, porque existe o BNDES no país. Os financiamentos, historicamente, em todo esse tempo, né, esses 50 anos, os últimos 50 anos, e talvez desde a criação do Estado brasileiro, todo o histórico crédito de longo prazo no país é escasso. Os bancos, por uma série de razões históricas, os bancos privados não financiam créditos, essencialmente créditos de longo prazo. Por isso, a participação de bancos públicos federais e a existência de um banco público de desenvolvimento. Hoje, a história continua provando para a gente a escassez desses recursos de longo prazo e a necessidade de perpetuação da existência desses bancos públicos, principalmente um banco de desenvolvimento. E também, historicamente, a opção do Estado brasileiro, a opção constitucional, foi realizada por fomento via crédito. Então, o fomento hoje realizado ao desenvolvimento, realizado pelo país, tem sido feito também por via crédito, principalmente. Então, se apoia as empresas em setores-chave da economia para que elas se desenvolvam inicialmente e depois caminhem por conta própria. Esse é o desejo do governo ao criar esses instrumentos, a ter esse apoio, inclusive em infraestrutura também, por isso o apoio às concessões e às parcerias público-privadas. O BNDES, claro, e os outros bancos públicos, eles são bancos fiscalizados pelos diversos órgãos de controle, então ele tem um papel de toda a análise econômica e financeira de acordo com as normas bancárias.
mas também ele tem um olhar social e um olhar econômico que esses projetos podem trazer para o desenvolvimento do país. Então, na hora de se analisar, a preocupação, sim, é principalmente dadas as garantias, dadas as situações de cobrança de juros, as normas exigidas, mas esse olhar bem focado em projetos que trarão um desenvolvimento para o país. Professor André. Obrigado, Rimac. É sempre um prazer e uma honra muito grande participar da academia. E hoje é um prazer e uma honra maior ainda pelo fato de estar aqui ao lado da minha professora, minha colega docente, minha querida amiga Neide Malar. É uma honra muito grande. Parabéns a Isamara pelo trabalho, excelente trabalho. Como a professora Neide disse, enfrentou com coragem um tema extremamente espinhoso. E a minha pergunta é a seguinte: a nossa história, a história do Brasil mostra que nós nunca fomos muito amantes de um capitalismo genuíno, um capitalismo verdadeiro. A nossa história mostra que houve sempre uma relação muito promíscua até entre o grande capital, né, e o Estado. E uma das críticas que, sob uma perspectiva liberal, que se faz à parceria público-privada, sobretudo com essa massiva participação do BNDES, dos bancos públicos no seu financiamento, é que isso só exacerbaria esse capitalismo de compadres, esse capitalismo de laços, esse crony capitalism, como os americanos falam, né? Eu queria saber o que você acha dessa crítica, o que você acha dessa crítica que diz que as parcerias público-privadas do Brasil, da forma como elas foram feitas, principalmente com essa massiva participação dos bancos públicos e do BNDES, se ela não exacerbaria essa promíscua relação que há entre o grande capital no Brasil e o Estado. Será que a gente não precisaria de um pouco menos disso e mais capitalismo verdadeiro do que aprofundar ainda mais essa relação? O que acontece? No nosso histórico, né, brasileiro, nunca se houve uma divisão entre Estado interventor e Estado regulador. Sempre houve uma mudança, claro, do papel do Estado, mas nós temos um capitalismo chamado capitalismo à brasileira. Uhum. Então, o Estado, após a década de 90, saiu um pouco da intervenção na economia e se tornou mais regulador. O objetivo todo foi esse. Mas, após a década de 90, na época da privatização das teles, né, da época da privatização das companhias de energia, os bancos públicos, eles ingressaram, sim, no setor, com, claro, uma participação no que não era essencialmente, mas eles participavam. Depois, com o passar do tempo, houve essa necessidade da promulgação da lei das PPPs para resolver alguns problemas, umas necessidades mesmo. E hoje, talvez pelo contexto econômico, por vários investimentos serem muito mais atrativos ao setor privado, aos bancos, fundos de investimento, do que aplicar em uma parceria público-privada que tem realmente um risco, um certo risco. O retorno não é alto financeiro e, além disso, tem também prazos muito longos. Então, um cenário que o setor privado ele conta com mudanças, né? Então, você tem riscos embutidos aí na parceria que não é de interesse a realização, ainda não se mostrou de interesse a realização de parcerias público-privadas. Acontece que é muito recente. Nós vai fazer esse ano 10 anos. Então, hoje nós temos aí pouco mais de 26, né, deve estar beirando a 35 parcerias já celebradas e mais de 70 em encaminhamento, através de procedimentos de manifestação de interesse. Então, é um instituto novo que o setor privado está ainda se ambientando,
com ele, apesar de ser a concessão, esse foi um dos objetivos da lei, angariar toda a experiência da concessão que houve no passado, e o setor privado ainda está amadurecendo. Não atingiu realmente o que se esperava com a promulgação da lei. Isamara Seabra, muito obrigado. Professor André Luiz também, mais uma vez, muito obrigado. Professora Neide Manardi, espero revê-la aqui mais vezes. Muito obrigada. E lembro que você também pode participar do Academia, tanto com a sua tese ou com a sua dissertação. Para isso é fácil, basta mandar o seu trabalho para o endereço academia@stf.jus.br. E o programa Academia também pode ser visto no nosso site www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.